are on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Então, a gente está nessas 4 redes. A gente está conseguindo entrar no X, Lê? Que é o antigo Twitter, né? Sim, estamos entrando na sua conta do Twitter. Então vamos lá. Então, Chama todo o mundo Óculos aí aqui. no Insta. Ok, vamos conectando. Let's get started. Hello, Dona Clô. Dona Clô tá sempre aqui, sempre me prestigiando, né, mami? Mamãe, né? Love you, love you, love you. E muito obrigada para quem tá por aí. Alexandre entrou, mas saiu. Ele tem vergonha, daí ele coloca só minha fotinho lá com o logo do Óculos atrás, né? Então, bem-vindos a Óculos, a sua academia de inglês corporativo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Toda quinta-feira, lembrando que toda quinta-feira a gente está por aqui, trazendo essa live para vocês, falando de inglês corporativo. Também a gente dá umas pinceladas no inglês geral, né? We also talk about general English, and then just for you to know, for those who are here for the first time, just to let you know that we are going to be going from English to Portuguese. Então a gente muda do inglês para o português, que é para você não ter tempo de traduzir, não ter tempo de ficar, o que será que ela falou? Okay, what did she say? So we're going to be talking about the most common errors or mistakes in English when we are writing emails, okay? And now we have a lot of help from those ChatGPT, OpenAI, so artificial intelligence that can help us to write good emails as well. So we have one live where I spoke about some tools to help you to have more or to write more persuasive texts and context, a more persuasive copy, ok? Então, para quem está aqui, já me acompanha já há algum tempo, a gente tem uma live também onde a gente fala de a gente usar as ferramentas, né, de inteligência artificial, ferramentas aí que ajudam a gente a escrever uma copy mais legal, uma copy melhor. E se você está chegando aqui pela primeira vez, manda lá aviãozinho, chama as pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo, porque todo mundo fala para mim, Cris, não tenho tempo de estudar inglês, Cris, não tenho dinheiro para estudar inglês, não tenho tempo. E aí aqui a gente está gratuitamente toda quinta-feira, não são dicas de inglês, tá, gente? São realmente aulas de inglês, masterclasses que eu trago aqui, que é o mesmo material que eu utilizo com os clientes da plataforma, né? Aliás, plataforma Óculos, para quem ainda não acessou, podem estar acessando lá, e preenchendo o quiz para saber qual é a sua carreira, como é que está a sua carreira aí e como você se encaixa aí falando da área corporativa, né? Se você está com o seu trabalho aí garantido ou não, né? Então vamos lá, vou fechar algumas janelas aqui, gente, que eu não sei se estavam ouvindo uns pop-ups aqui, então estou fechando aqui meu WhatsApp e vou fechar também o meu Telegram. Lembrando que a gente tem também um canal lá no Telegram para quem quiser acessar, e tem bastante conteúdo lá. Aliás, preciso começar a compartilhar ainda mais coisa lá, né? Faz um tempinho que eu acho que eu não apareço por lá. Okay, but there we go. Without further ado, let's get started. So thank you, Sammy, for being around, okay? And we are gonna just talk about mistakes that we might make on our emails. So the most common mistakes are hedging. What is this? It's like the famous beating about the bush, right? Que é isso, né? É quando a gente faz muitos rodeios. Então vou falar um pouquinho deles e como é que você faz para evitar. Eu não sei se vocês sabem, I don't know if you are aware of that. To be aware is to be conscious about something, right? Então, quando você está aware de alguma coisa, é quando você está consciente de alguma coisa, ok? Então, não sei se vocês estão aware, ok? I don't know if you are aware, but Brazilians tend to be a little bit more prolix, ok? A gente é um pouco mais prolixo. Inclusive, o português, ele é mais longo do que o inglês, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um livro em inglês, ele tende a ser 30% menor do que o livro em português. Então, isso é comum, porque no português a gente acaba usando mais palavras para expressar as mesmas coisas, né? Existem exceções, claro, existem idiomatismos, existem regras no português e no inglês que são diferentes, so there are rules that are different in one language and in the other language, but as a rule of thumb, okay, rule of thumb, uma regra de polegar, né, que no português não tem nada a ver, por isso que eu falo, né, a gente não pode traduzir. Rule of thumb, or rule of thumb, né, tem a pronúncia aí do thumb, ok? Então, uma regra geral, né,
acaba acontecendo essas diferenças aí nos idiomatismos, né? E não dá para a gente ficar traduzindo tudo ao pé da letra, que muitas vezes dá ruim, né? Bom, repetition, we have to avoid as well. We tend to repeat quite a lot the subjects. We are going to be talking about that in more depth. Ok? Então a gente vai falar disso com mais profundidade. Robotic language. Sabe aquela linguagem que parece muito robótica? É engraçado que às vezes eu traduzo, né, do inglês para o português. Então, esses dias eu escrevi assim, por favor, me faça saber, né? Porque no inglês a gente coloca please let me know. E eu escrevi meio de bobeira, assim. E aí a pessoa do outro lado falou assim: nossa, Cris, era para uma cliente, né? E ela falou: nossa, Cris, eu percebi que você traduziu do inglês para o português. Eu falei: nem percebi, né? Tava tão na correria que acabou indo desse jeito mesmo. Então, cuidado, porque pareceu uma linguagem robótica em português, né? Mas aqui a gente está para falar da linguagem robótica em inglês. Então, vou mostrar para vocês como não fazer isso, tá? How you can avoid this kind of language, all right? So, overuse exclamation points, not only exclamations, but ellipses as well. A gente também às vezes usa, né, aqueles 3 pontinhos, tal. Então, evitar isso. Vou falar um pouquinho disso também. Too casual or too formal. Às vezes o brasileiro acaba sendo muito casual, né? E também muito formal, fica esquisito, né? Parece também um pouco a linguagem robótica. Okay, so too casual or too formal, we have to adapt. Normally I say the safe bet is always the best one. Então, a aposta segura, né? Não tá nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aquela linguagem nem tão casual e nem tão formal, né? Uma linguagem comercial mesmo, uma linguagem mais dinâmica. Dynamic language, a bit more commercial language, so that's the language that we're going to be using. And also, long and unclear copies. As I said to you, Brazilians tend to write longer paragraphs. This is common for us. When I was I was studying to take my IELTS test. IELTS é o International English Language Testing Service, ok? É o acrônimo, né? IELTS, ok? E quando eu fui fazer o IELTS, meu tutor, inclusive, falou: nossa, vocês latinos, e ele, né, falou em geral dos povos latinos, vocês têm mania de escrever demais. Os parágrafos de vocês são muito longos. Os parágrafos aqui, 2, 3 linhas no máximo, tá, gente? Mais que isso, acaba parecendo rodeio, né? Que a gente fica enrolando ali. It seems that we are hedging. So, we're going to be avoiding this kind of thing. So, let's talk about all of those subjects in depth, ok? Então a gente vai aí aprofundar um pouquinho nesses assuntos, ok? So hedging, avoid, repetition, robotic language, overuse of exclamation points, too casual or too formal, long and unclear copy. Então vamos ver como é que a gente faz para deixar a nossa copy também mais clara, né? E a copy, gente, não sei se vocês têm escutado falar, né? Copywriting é diferente de copywriting, que é o copyright, né? Que são os direitos da marca, mas aqui não tem nada a ver. Copywriting é como que você escreve a sua copy, tá bom? Que é o texto das suas comunicações em inglês, tá bom? Então vamos lá, let's talk about this. And again, if you help me, you help the channel, vocês ajudam a Óculos Academy a ter mais relevância compartilhando esse conteúdo, né? Então, se vocês puderem aí, dá o like, compartilha. Eu esqueço de pedir, tá, gente? Mas isso ajuda bastante o canal, principalmente a ranquear no SEO, né? Na Search Engine Optimization. Então, é legal se vocês conseguirem fazer isso. I thank you very much. Okay, so there we go. Without further ado, let's go ahead with that. So hedging, phrases that you tend to use when you are making suggestions and asking potentially uncomfortable questions, and then you tend to do a bit of hedging, right? O que é isso, né? Então você ficar indo around ali, principalmente se são coisas, como é que eu vou dizer, mais chatas de, né, falar num e-mail, things that are a bit more uncomfortable, potentially uncomfortable subjects, okay? So if you are like most people, you may use a lot of phrases like, I think you should, I feel like, it would be great, if you could. Então, esse tipo de mensagem acaba fazendo com que a tua copy
fique um pouco, ela demonstra um pouco de insegurança. So it shows a bit of a insecurity from your side, and this is not assertive. E não é assertivo, né? Isso no português também, tá? Que aí o uso dos modais, nesse caso, não é tão legal, né? Então, eu acho que você deveria, eu sinto que, né? Seria muito bom se você, né? Então, em vez de ficar usando isso, já diz o que você quer. No e-mail, você pode ser um pouquinho mais direto, porque escrever já é mais formal, tá bom? So writing is already a bit more formal, so it's okay. Porque lembra quando eu fiz aquela aula dos modais, né? Então, na aula dos modais, eu falei para vocês que às vezes o brasileiro é tido como mal educado, agressivo. Sometimes Brazilians are perceived as rude or aggressive, okay? Why? Because they don't use the clues of the language, não usam essas dicas da comunicação, né? Ou as pistas que a comunicação deixa. A comunicação em inglês, ela é feita com base na modalidade, os modal verbs. O que são isso, né? O que são esses verbos modais? Can, could, may, might, shall, should, we, would, né? Então, eu gostaria, poderia, faria, iria, né? Deveria fazer, né? Então, essa linguagem, ela é muito importante de ser usada, principalmente aqui no Reino Unido. O safe bet aqui do Reino Unido, could, would, tá bom? Que é o poderia e o would, que transforma qualquer verbo em iria, né? Então, I would like, eu gostaria. I would do, eu faria. I would make, também faria. I would say, eu diria, né? Então, esse would, ele vai levar o verbo pro iria, por isso que ele é um verbo auxiliar, um verbo modal. Assim como will também é um verbo modal que leva o verbo principal para o futuro, né? I will do, I'll make, I'll take, I'll organize, ok? Então, eu organizarei, né? E aí não tem aquela coisa como é que a gente fala, da conjugação em gênero, número e grau, né? Comparando aí com o português, tá? Então, só recobrando aí, né, relembrando um pouco do que a gente já falou nos nossos outros encontros. Aliás, gente, esse é o encontro 125, né? É isso, Lê? Ou 126 já, né? 126. Então, faz 116. 116, ó, já estou botando 10 semanas para frente, né? Já estou lá em 2024. Mas, na verdade, gente, nós já tivemos aqui 116 vezes, né? Então, olha quantas vezes que a gente já apareceu aqui na sua telinha, aqui toda quinta-feira, tá bom? Antes a gente fazia, acho que de segunda, depois mudou para terça, e agora o tempo fixo, né? O dia fixo, quinta-feira, 7h07 da noite, 7:07. All right, every Thursday. All right, so there we go. So those phrases, would, good, may, might, no e-mail não é muito legal, tá bom? No e-mail você pode ter uma linguagem mais assertiva, mas na fala, aí sim, os modais são muito importantes, como eu estava falando, né? Nós precisamos usar os modais, porque no português a gente fala assim, queria, não quer mais, gostaria, não gosta mais, né? Então, no inglês não tem nada disso, você precisa usar. Esse é o safe bet, é o caminho do meio que eu falo, né? Nem tão formal, nem tão informal. Nos Estados Unidos, para quem moro nos Estados Unidos, eu tenho algumas pessoas aqui que, né, estão aí na América, ou estão até em alguns outros países, na Austrália e tal, que a Austrália é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Também é mais informal, né? Até aqui na Inglaterra eles falam que o australiano é mais laid back, que é um pouquinho mais folgado, assim, na hora de fazer as coisas. Eu não acho, eu acho que eles são só menos estressados, tá, gente? Lógico, né? Eles se espelham aí o Brasil, a temperatura é parecida com a do Brasil. They have the same kind of temperature, so it's hot. Normally, most of the time, it's hot. A friend of mine, she lives in Florida, and she said that in there, they have over 250 days of sun shining and hot weather. So imagine, that's very nice, right? Weather, we are here. In Brazil, you are now, I think, at 30-something degrees. Here we are at 8 degrees, ok? Então, a gente está com 8 graus aqui, graus Celsius, tá, gente? É engraçado até eu com meus casos, né? Mas é muito interessante. Quando foi ontem? Anteontem. The day before yesterday. Como é que fala anteontem em inglês, gente? The day before yesterday, ok? É o dia antes de ontem. Olha que engraçado, bem literal, né? Igual no português. Ok. E aí minhas crianças estavam falando o peso e a altura deles. Eles estavam usando o peso em stones
e a altura em inches. E eu achei super esquisito, né? Porque eu falei, não, mas vocês têm que me falar quanto é que vocês pesam em centímetro e quantos quilos vocês têm em quilo, né? Não em stones. Aí eles começaram a dar risada e eles não estavam entendendo o quilo e centímetro, né? Aí eu fiz lá, peguei, né, o calculator lá do celular e estava transformando weigh em quilos. In stones to kilos, from stones to kilos, and centimeters to inches. E foi super interessante, uma experiência engraçada aí para mim, né? Porque para mim é até um pouco mais complicado entender o imperial, né? Mas vamos lá, vamos voltar lá para os Estados Unidos que eu estava falando para vocês, né? Então a linguagem é um pouco mais direta e nos Estados Unidos eles usam mais o can. Can you please? Can you give me some water? Aqui a gente, can you give me some water? Yeah, water. Porque às vezes eu também falo water, ok? E aqui, could you please give me some water? Ok? É um pouquinho mais formal, tá bom? Então, o britânico, o inglês britânico é um pouco mais formal. Mas, Cris, tem diferença? Olha, quem fala inglês, quem entende inglês, entende inglês. É o inglês daqui, é o inglês dos Estados Unidos, inglês da Nova Zelândia, inglês da África do Sul, inglês de Singapura, o inglês das pessoas da Índia, né? Inglês, sei lá, de qualquer lugar, né? Inclusive, gente, um dado para vocês. Very interesting information. Em cada 5 falantes de inglês no mundo, apenas um é native speaker, tá bom? Então isso é importante, por quê? Porque às vezes a gente fica muito inseguro com o nosso inglês, we are a bit insecure about our English, and we must remember that most people who speak this language, who speak English, are not native speakers, all right? So we feel more comfortable, and we can feel more confident, right? Confident, confiante, não é o confidente, tá? Confident é mais confiante, ok? Uma outra coisa que é um dado também bem interessante é que quando a gente tenta traduzir, when we are trying to translate, we might make some mistakes because we are not understanding the gist, the context. Então, às vezes a gente não está entendendo o contexto, né? O gist é o geral, né, daquilo que a gente está entendendo. Então, é importante que vocês, primeira coisa, se liguem no contexto. Também a gente teve aquela aula do roadmap para falar isso, né? Contexto. Vamos voltar nos e-mails, porque contexto é interessante e é importante também. So, context is important and it is interesting. There is an etiquette for emails, for you to send emails and for email writing as well, ok? Então, tem uma etiqueta e a gente precisa seguir, né? Então, heading é uma coisa que a gente não deve fazer. Lembra que essas frases, né? Eu acho que você deveria, eu sinto que você poderia, seria bem legal se você pudesse, né? Então, isso enfraquece o teu e-mail, tá bom? E não fica direto, né? So, all these phrases are forms of heading. They are little quantifiers and they undermine your message. Eles acabam deixando a sua mensagem mais fraca, né? Então, cuidado. Em vez de fazer isso, instead of doing that, what you could say is state your opinion and people would understand you better, ok? Então, coloca a sua opinião, em vez de falar assim, eu acho que você deveria. Olha, faz isso, por favor. Né? Então, você pode ser um pouquinho mais direto nos e-mails, tá bom? Bom, quem está aqui no Instagram, principalmente quem está chegando aqui a primeira vez, lembrando que a gente está também no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. E no Twitter, antigo Twitter, né? Que agora é o X. E lá eu consigo compartilhar os e-mails. Então, lá, os e-mails não, os slides, tá? Então, você pode acompanhar aqui essas frases que eu estou utilizando. E depois, lá na plataforma Óculos também, a gente tem todas essas aulas catalogadas, tudo dividido, bonitinho, por assunto, né? E você pode entrar lá e ter acesso, né? Lembrando que esse acesso é para os assinantes da Óculos. Aliás, a gente estava com uma promoção, não sei se ainda tá, a gente fez da Black Friday. Ainda estamos, Lê? Já acabou? Que a Black Friday já foi, né? Mas pode ficar de Natal, Lê? Can we give it as a Christmas gift? Aí não tem desculpa para não estudar inglês, né? Diga, Lê. A Black Friday eu acho que já expirou o link, porque tem o link que tem a validade, né? Não tenho certeza. Mas tem novidade logo mais. Ok, tá bom. Então, né, eu não vou estragar a surpresa aqui, acompanhem, tá bom? Deixa eu ver, tem uma pessoa que entrou aqui e falou assim, 106,
I just discovered it now. Ok, 116, my dear. Yeah. Quem foi que falou aqui foi a Gi, né? Gi. Gi, querida, my dear. Mas você consegue acessar a plataforma, tá, Gi? A Gi é uma querida aí que está fazendo aula comigo, né? Tá tendo atendimento aí. E ela consegue acessar, porque quem tem aula particular comigo, né? Quem tem atendimento particular, lembrando que não é bem aula, né? Eu falo aula que eu já estou acostumada. Professora tem na veia, né, professora? Teacher. Mas a gente faz um atendimento com base no coaching, na programação neurolinguística, na hipnose e na psicologia positiva, tá? Eu sou formada em todas essas áreas, né? Então eu ajudo as pessoas a se descobrirem, a terem mais inteligência emocional, descobrir os sabotadores, perceberem como é que elas têm os comportamentos, né? Alguns comportamentos de repetição. Então, é bem interessante. E esse trabalho também trago aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu não lembro qual foi a aula de perfil comportamental de DISC, mas a gente teve também, a gente já falou dos sabotadores, né? Então, fiquem sempre atentos que a gente está sempre aqui, toda quinta-feira. We are here every Thursday, ok? So, there we go. Então, hedging, evita de ficar dando né, fazendo rodeio, beat about the bush, don't do that, ok? Just go straight to the point, and then you can be more assertive on your emails, all right? So, let's go for the next one. Long and unclear copy. Falei para vocês, né? Brasileiro tem mania de escrever muito grande coisa, muita informação ali nos parágrafos, né? Então, é muito importante que os nossos e-mails não tenham mais de 1000 palavras. Sabe por quê? A pessoa vai olhar teu e-mail e vai falar assim, ai, que preguiça, né? Imagina uma pessoa, imagine that a person is there working and they receive how many emails per day? You know, you are professionals. Então, vocês, como profissionais, quantos e-mails aí vocês recebem por dia? Eu recebo muito, e recebo muito spam também. So I receive a lot of spam. Sabe de onde vem spam, gente? Na época da guerra, ó, cultura inútil aqui, mas é legal. Na época da guerra, eles mandavam aquela latinha de carne enlatada, né? E ninguém mais aguentava comer aquilo. Então, ninguém mais aguenta receber spam, né? Por isso que chama spam, ok? Ou spam, né? Como a gente fala em português. Mas there we go. Então, só para vocês saberem curiosidade aqui. So, avoid long and unclear copy, okay? Because people receive a lot of emails per day, all right? And then if your email is longer than 1,000 words, then it's just too much. I would say that if your email is longer than 3 paragraphs, is a bit too long. Então, se o seu e-mail é mais longo do que 3 parágrafos, muito longo, tá? Você pode colocar como anexo até, se for um documento, alguma coisa, if it's a document, don't put that in an email, put it as an attachment, okay? And normally you're going to have 3 paragraphs. The beginning, the description of what you want. So first the greetings, right? And then the description of what you want. And then at the end, just greetings like the farewell, ok? The goodbye, ok? Então é importante a gente escrever no final, né? O tchau, tchau, lá, tá, até mais, beleza? Mas não ser muito prolixo, ok? So careful with that. Most people skim emails that are too long. All right, and if you add hard to follow sentences, que é isso? Sentenças difíceis, né? Com aquele muito vocabulário ali, não coloca. Evita, tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Super importante. Tem um aplicativo, chama Grammarly. Falei dele quando eu estava comentando das ferramentas que você pode usar online para te ajudar, né? Os aplicativos, apps that can help you to have a better English. So if you use Grammarly, especially for written communication, it's going to be awesome. Então, incrível você usar o Grammarly para a sua comunicação escrita. Lembra que eu falei para vocês, tem 4 pilares do inglês, né? Quais são os 4 pilares? Listening, e nessa ordem, tá, gente? Ó, listening, speaking, reading and writing. Quais são os 2 que a gente precisa pôr o nosso input? O listening, o speaking e o writing, tá bom? Isso aí é o ativo, eu preciso ativar isso na minha cabeça, tá bom? O passivo é o listening e o reading. Por quê? Porque eu tô lendo ali e eu tô ouvindo, mas eu não preciso colocar o meu input criativo, eu tô recebendo isso passivamente, né? Esses são os 4 pilares. E nessa ordem de novo. Então, o que eu aprendo primeiro? Lê, o mic tá aberto. Eu aprendo o listening, depois é que eu falo. Quando eu já estou falando bem, aí que eu vou aprender a ler, e daí que eu vou aprender a escrever. Essa é a ordem
que a gente aprendeu a nossa língua mãe. Golden Rules também tem uma live sobre as Golden Rules, tá? Então, importante vocês darem uma olhadinha lá, que é o jeito que a gente aprende inglês, tá? E eu tô vendo que tem gente aqui que faz tempo que tá prometendo que vai aprender inglês e não fez isso ainda. Então, não deixa passar, tá, gente? Sabe o New Year's Resolutions? New Year's Resolutions for a lot of people learn a better English, okay? Or speak a better English, or write English in a better way. Então, se esse é seu caso, já entra lá na plataforma Óculos, já assina, entra lá, para de procrastinar, porque o inglês vai te abrir portas, I promise, ok? Eu prometo que vai abrir portas para você. Só no Brasil, quem tá no Brasil, quem tá no Brasil, não é a Cris que tá falando, tá? It's not me, saying that. But if you search, just go for Google, ok? Vai lá no Google ou no Bing, né? Bing or Google, check that and just try to find how much a person will earn in Brazil more if they speak English. Or how much more they can earn if they speak English, ok? E aí vocês vão ver que uma pessoa que fala inglês consegue ter um salário de 35% a 60% maior do que uma pessoa que não fala inglês, tá bom? Porque provavelmente você vai estar subindo o nível, né? Ou tendo melhores cargos. Então, muito importante. Pri, that's very good. You understand what I'm saying? That's awesome. I'm so happy. I'm so proud of you. And I miss you too, my dear. Yes, I miss you. Now in Brazil, it's very hot, right? So you can't wrap up like a bear. But I remember that you like the bear feeling, right? I'm just joking. But you know what I'm talking about. Okay. So there we go. Miss you too, dear. Okay. So, when we write in English, we tend to be a bit prolix. Okay, we tend to write too much, and our paragraphs normally are very, very long. Aí tá hot, né? Aqui tá 9 graus agora, tá frio, tá chovendo, viu? Tá chovendo. E hoje amanheceu um fog, assim, bem London fog, sabe? Tava aquela neblina hoje aqui. Mas aí saiu sozinho, né? Só que aquele solzinho tipo luz de geladeira, não esquenta nada. Ok, there we go. Mas vamos lá. No começo da live, falei para vocês, né? Da live, que o inglês ele tende a ser mais curto que o português. Então, se você pegar um livro em inglês e português, normalmente o livro vai ser 30% menor. Então, tenha isso em mente. Bear this in your mind, ok? Bear this in mind. I know, a cobertinha, né? Por isso que eu te falei do ursinho, que parece um ursinho mesmo, né? Mas vamos lá. Então, bear in mind. Então, tenha na sua mente, bear in your mind, that English is a bit shorter than Portuguese. Então, se você tem um parágrafo lá, você escreveu 5, 6 linhas, lembra que diminui, coloca 3, 4 no máximo, tá bom? Porque senão fica longo. Otherwise, it's a long paragraph, all right? So there we go. Most people skim, yes, emails that are too long, and also emails that are too long can have mixed messages and get a bit confusing. Então, se você vai tratar de um assunto, fala daquele assunto. Vai tratar de vários, coloca ponto 1 que eu quero resolver, ponto 2 que eu quero resolver, ponto 3 que eu quero resolver. Mais de 3, too much. O cérebro não consegue, gente, processar muita coisa ao mesmo tempo. Então, acaba ficando muito longo. Então, é melhor você mandar vários e-mails com várias coisas para resolver, geralmente um tópico, máximo 3 tópicos, tá? Acontece muito. I help some companies and people that work for companies, right? Professionals. And sometimes they say, oh, Chris, I sent an email, but then the person only replied with one answer, and the other things that I wanted to know, the person just ignored, because that's normal for us when we are reading emails. É normal, a gente não vê tudo, né? A gente vai... porque pensa, quantos e-mails você recebe por dia? É muito, né? Então, você passa rapidinho, porque, se você tiver 60 e-mails e você ficar 1 minuto em cada e-mail, 1 minuto, hein? Já é 1 hora do teu trabalho. Então, vamos ser sucinto, né? E tem a etiqueta do e-mail, não mandar para todo mundo, cópia para todo mundo, com super cópia. No, don't do that. Unless if it's important, okay? Alex, just to let you know that your mic is still opened, all right? So just so you know. All right, let's go. So what you need to do instead, keep it concise and focus on the matter. So what do you need to resolve? Aqui eu não coloquei problem, gente, porque eu também ensino a linguagem, né? E eu, gente, sou linguista.
sou master em neurolinguística, ok? Então tem que falar de linguística, tá bom? Aliás, eu fiz o meu curso de PNL com John Grinder, né? O fundador aí da PNL no mundo, né? O criador, co-criador, junto com Bandler. Então, uma honra para mim poder representá-los, né? De alguma maneira, porque eu sou formada pela NLP Academy aqui de Londres, ok? Então, eu sou linguista, então eu não falo problema, gente, porque a palavra problema, sabe aquele jargão que a gente tem, o Houston, we have a problem, é um idiomatismo? Do americano até, né? Houston, we have a problem. So this comes from a real problem when something is really, really important, okay? But if it's business as usual, and be careful with that, because if you are a professional, you are there to solve problems, ok? Se você é um profissional, você tá ali para resolver problema para a empresa, gente. Você não vai trazer problema para a empresa, tá? E aí você não, ainda mais gestores, né? Porque quando o líder perdeu a cabeça, os outros liderados já estão malucos, né? Então você tem que ser cool. Então eu falo até para meus clientes, eu falo assim, olha, um CEO, ele não tem problemas, ele tem concerns, tem matters, ok? Coisas para resolver, things, issues, ok? Mas não problemas. Vou até dar uma pincelada aqui. Once I was teaching a guy, I can't remember, I think he was a director at the time, and then he said to me, he was working for a French company, okay? So he was working for people that had a French background, okay? And then he used to say problem all the time instead of matter, instead of issue, or instead of situation. We have a situation, right? And he used to say problem, 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 problem. One day, his boss, I think he was a bit, annoyed by that, not to say something else, okay? Because I'm very polite, all right? And then the guy said, what the F? And then he said, you only bring me problems. Brazil is just about problems? You don't have solutions there? So, be careful, ok? Então, quando é business as usual, bow, ok? Bow, business as usual. Você vai falar, eu tô concerned. Concerned é assim, eu tô atento a isso, eu tô, né? É um preocupado, mas o preoccupied, ele é mais forte. Se eu falar um problema, também é mais forte do que um matter. Um matter é uma situação, né? Uma coisa que aconteceu aqui, a matter, an issue, ok? Mas não problem. Então, eu coloquei aqui de propósito, né? Quem tá seguindo os slides aí, os slides, gente, estão disponíveis no Face, no LinkedIn e no YouTube, ok? Aqui no Insta, para quem está no Insta, não tenho como compartilhar o slide pela própria ferramenta, e no Twitter, que é o X agora, também não consigo compartilhar slides, tá bom? Bom, mas vamos lá. Então, eu escrevi o matter aí, it was not by chance, ok? De propósito que eu coloquei, né? So, então, o que acontece, né? Quando você faz um e-mail também, uma coisa que você pode fazer para não escrever cópias muito longas, né? Ou cópias, copies, né? Que é o copywriting, né? Que é a escrita mesmo, né? Então, o que você pode fazer também? Colocar um call to action. O que é isso? Escrever lá um parágrafo, o que você precisa que seja feito. Preciso que seja feito isso, isso, isso. Okay, that's what you need to do, because otherwise, if you start to, go around and then talk about other issues, people are not going to understand. So then end with a call to action, a requested response, date, and make it clear that you are open to questions and follow-ups. O que é isso? Até o dia tal, eu preciso que isso aqui seja feito. Seja bem específico. So, I need this to be ready by, and then you put the date, or I need you to have a look at it until next week, or until tomorrow, 4 p.m. So, give deadlines and write call to actions. Cris, mas eu sou funcionário, eu tenho medo, né, de falar lá com o meu peer, que está lá nos Estados Unidos, ou que está lá na Costa Rica, ou que está em Filipinas, que está na China, né? Eu tenho meio vergonha de escrever assim, né? Gente, eles são diretos. In business, the language is direct. Don't beat about the bush. E eu sei disso, gente, porque eu vinha com aquele meu jeito brasileiro, tomei muito na cabeça, né? Eu vinha com aquele jeito, né? E eu tomava cada uma, aquela assim, tipo, Chris, cut to the chase.
Cut to the chase é uma expressão, aliás, né? Direto ao ponto. Ou, Chris, can we go straight to the point? E eu, oh, sure. E às vezes eu me ligava, né? Eu falava assim, gente, ó, a brasileira aqui, né? Esses dias até conversei com uma cliente. E eu estava até comentando com ela, eu trabalhei um tempo aqui num restaurante italiano, né? I worked for an Italian restaurant in Fulham, and I remember when we were about to close, que a gente fechava meia-noite, então eu chegava toda cheia de dedos, né? Oh, you know what? I'm sorry, we have to close because we need to go, so can I bring you the bill? Ah, não quero a conta ainda. Não, ainda vou tomar mais uma, ainda vou comer mais alguma coisa. Oh, no, I'm sorry, the kitchen will close, so I'm sorry, the kitchen is already closed. Unfortunately, I will need to bring you the bill. Então eu vinha com toda essa cara, sabe, de coitada, ai, que problema, né? E aí, tinha uma colega minha polonesa, e os italianos também, que eles assim, Cris, para com essa frescura, vai lá, entrega a conta e fala, olha, a gente fechou, porque todo mundo tem direito de ir embora para casa. You know, look, this is culture. Isso é cultura, tá, gente? Que eu tô falando para vocês. Não é bobeira. Por que não é bobeira? Porque às vezes a gente vai com a nossa cultura, com o nosso mindset. Lembra? Na programação neurolinguística, mapa não é o território. A gente só dá sentido para as coisas, a gente dá sentido para as coisas. Nada tem sentido a não ser o que a gente dá sentido para elas, ok? Então, por exemplo, vou mostrar aqui um sentido religioso, né? Eu uso essa cruz aqui, né? Sou católica e tal. Mas isso, dependendo da religião que você tem, isso aí não significa nada. E se você não tiver religião, menos ainda, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Ah, Cris, é polêmico. Mas as coisas só têm significado que a gente dá para elas. Então, às vezes, eu tô achando que tem um significado para mim, como brasileira, para outra pessoa, isso não significa nada, ok? E tem línguas que as pessoas são mais diretas. O inglês é uma delas, ok? Então, né, dando esse exemplo do restaurante, giving you the example, porque eram clientes, tá, gente? Ó, eram clientes, they were clients, ok? And I would come with all the excuse, oh, I'm sorry. Não, que sorry nada, estamos fechando, você já devia saber, fecha meia-noite, 5 para meia-noite, você tinha que ter pedido a conta. Não pediu ainda? Mal educado você, então tá aqui a conta, tchau, bye bye. E ainda deixavam gorjeta, tá, gente? Então, assim, é cultura, it's cultural, right? So, I'll just let you know again, don't beat about the bush, be direct, seja direto, e eu mudei o meu jeito, né? Então, assim, de tanto tomar, né, na cabeça, eu criei, here they say a hard skin, ok? Eu criei essa casca grossa, né, hard skin, e tem gente que fala que em inglês eu sou muito mais assertiva do que eu sou em português. So in English, I'm much more assertive than I am in Portuguese, okay? So it's interesting, but we cannot be rude. Não é ser mal educado, tá, gente? É você chegar com toda a educação. Okay, so you didn't ask the bill, I realize, but there's your bill. We are closing. All right? But no, sorry, nada disso, tá? E o e-mail, ele reflete isso também. São clientes, então lembra, né? Ser mais assertivo, ser mais direto, ninguém vai ficar chateado com você por causa disso, tá bom? So, there we go. E pede follow to action no final dos e-mails, né? A call to action, sorry. Call to action, que é assim, preciso que você faça isso, tá bom? Ok, there we go. Olha quem tá aqui, Osana. Hello, my dear. Débora também. Ai, que lindas todas aqui. Fico bem feliz que vocês estão por aqui. Gente, aliás, estamos começando o ano daqui a alguns dias, né? 2024. Inglês é só promessa de ano novo? Entra lá na Óculos, para de ser promessa, resolve isso. Let's sort it out, okay? Sort it out. Okay, let's go for the next one. Don't write emails that are too casual or too formal. So being overly casual can cause some kind of a unprofessional impression, okay? So be careful with that. And the same way as stiff or formal language can also be detrimental to your message. All right, so what does it mean? When we are writing, if we are too casual, so, oh, hey, how are you? Or, hiya. Is it alright? Ok? Esse tipo de linguagem, eu tô falando aqui, mas tem gente que escreve assim também, tá, gente? Então, evitar isso, né? Hi, Chris. Não. Hello, how are you? Hi, dear. O hi, ele é um pouquinho menos formal, tá bom? Isso é quando você já tem algum contato com a pessoa. Se você não conhece a pessoa, está escrevendo para um órgão do governo ou para alguém que você nunca ouviu falar e você quer informar de alguma coisa, você pode colocar to whom it may
To whom it may concern, ok? To whom it may concern. Se é alguma coisa mais formal, dear fulano, dear ciclano, ok? E se você já tem um contato com a pessoa, hi, hello, tá tudo bem, tá? Mas o hi eu evitaria se é a primeira vez que eu tô mandando um e-mail para a pessoa ou se é para um lugar que é um pouco mais formal, então um governo, ou alguma coisa para resolver alguma coisa no banco, tá? Então tenta evitar, coloca o dear fulano de tal. Que o dear a gente traduz como querida, querido, mas não é. No e-mail, a tradução seria caro fulano, cara ciclana, ok? So that's how we use dear, okay? So being overly casual can cause an unprofessional impression, as I said to you. What to do instead? Então, o que você faz ao invés disso, né? What you should do. The perfect balance between formal and casual will be achieved if you think about the relationship between you and the person receiving the message. So this is obvious, but some people, they cross the line a bit, okay? Eu lembro que tinha um cliente, quando eu trabalhava como gerente de contas, né? Naquela empresa de produtos químicos e farmacêuticos. E tinha um cliente que eu sempre chamava ele de Dear fulano de tal, né? Era um senhor já, então Dear fulano de tal. E aí eu lembro que uma vez eu coloquei, já tinha visitado ele algumas vezes, e aí eu coloquei assim, hi fulano, né? E aí ele falou assim, hey, hi Chris, how are you doing? E aí ele respondeu do mesmo jeito, né? Ele falou assim, when I saw your email, I could see your smile. It's interesting, right? Então foi bem interessante isso, né? Que até quando minha chefe, ela viu o e-mail também, né? E ela falou assim, olha, Cris, os clientes já estão começando a ver seu sorriso pelo jeito que você escreve, né? E é verdade, it's true, mas eu jamais escreveria um e-mail daquele se eu não tivesse uma liberdade com aquele cliente, tá bom? Se eu não tivesse já um contato, se a minha relação com o cliente já não tivesse um pouco menos formal. Okay, so that's a tip for you to follow. All right, so let's go for the next one. Repetition, ok. People often repeat words within the same paragraph. Principalmente quem tem um vocabulário mais básico, tá? E aí, nesse caso, sim, eu aconselho você usar um Grammarly, ok? Que é um aplicativo. Você coloca lá no Grammarly, pede para ele rever o teu texto. Inclusive, não ganho nada fazer propaganda do Grammarly, tá, gente? É porque eu uso o aplicativo, eu gosto bastante, ok? E tem a versão não paga, não precisa pagar, tá? Só se tiver sobrando aí, né? Então, daí fica tranquilo, vai lá e, né, mete a mão no bolso e paga. Mas se você, né, prefere dar uma economizada, né? Então você usa a versão não paga. E até com alguns clientes eu brinco, né? Se você usa a versão não paga, ele vai fazer um highlighting, né? Nas palavras que você pode mudar, que você pode escrever melhor, né? Então o Grammarly vai fazer isso para você. E aí o que eu vou fazendo? Ele te dá uma nota. Então vamos supor, a nota, ela normalmente vai 30%, né? Mas ela vai de 0 a 100, né? E conforme você vai melhorando a tua escrita, ele vai aumentando o teu score. Então é muito legal porque eu gosto de fazer como se fosse uma gamification. Falar, esse Grammarly, ele tá pensando que vai ganhar de mim? Então eu vou escrevendo até estar lá no 100%, ou eles colocaram, well done, you did a great job, ok? E eles me dão lá o 100%. Às vezes, né, quando eu tô com mais preguiça, when I'm a bit lazy, then I go for 95%, 90%, you know what, it's good, it's okay. And then they are also gonna tell you the tone of your conversation. So they're gonna say, oh, you sound enthusiastic, you sound knowledgeable, you sound confident, assertive. Então eles colocam os graus lá, é muito legal. Usem a ferramenta, vale a pena, tá bom? Eu não vou entrar na ferramenta hoje, coloquei aqui, ó, Google Docs, Grammarly, né? Eu não vou dar explicação da ferramenta, mas lá no Óculos tem uma aula onde eu falo dessa ferramenta, tá? E de outras, né? Que é como você pode usar os aplicativos, a tecnologia para te ajudar a escrever melhor inglês. Quando eu fiz essa aula, não tinha ainda o ChatGPT, mas hoje em dia você já pode usar ChatGPT, Writesonic, OpenAI, so there are many tools that you can use to have like a better communication with your clients, if you are writing international emails. Cuidado, daqui a pouco eu vou falar do robótico, né? Mas às vezes usar o ChatGPT, você pode parecer totalmente robótico e não ficar você. Às vezes o Ale, ele usa, né? O Ale que dá força aqui pra gente, pro Óculos, ele que escreve a nossa copy. E eu dou meus pitacos, né? E às vezes eu falo assim, Lê, você escreveu, não parece que sou eu que estou escrevendo, né? Aí ele fala assim, então corrige lá, entra lá e coloca, né? Porque você coloca as palavras-chave e tal, e aí ele coloca, bem interessante. Aliás, eu faço um serviço
que é um serviço de CV Writing and Resume Writing, né? Então, escrever currículo, escrever resumés, escrever carta de apresentação, escrever LinkedIn, né? Então, eu tenho um curso lá na plataforma, mas eu, às vezes, faço com a ajuda do ChatGPT. Por quê? Porque ele olha todos os perfis dentro daquela área, e ele me dá dicas de palavra-chave para estar usando. Só que se eu jogar essas palavras-chave de qualquer jeito, if I put those keywords in a random order, like just throw it there, it's gonna sound a bit weird, okay? Too good to be true, you know what I mean? It doesn't seem that a human being wrote the message. So then when I do that, I always check what I have written, and then I analyze with the profile of the professional that I'm helping. Okay, and also if that language is going to be easy for this professional to replicate. Porque não adianta nada eu fazer um e-mail todo bonito e aí meu cliente não consegue nem falar, né? Daquilo que ele escreveu, porque foi ele que escreveu o e-mail com a minha ajuda, então a gente depois conversa e eu vejo se a pessoa consegue usar aquele linguajar, porque, de novo, né, é o que a pessoa consegue progredir. E se a pessoa não estuda, se ela não está afim, né, ela vai ter um vocabulário básico, mesmo que ela seja intermediário, avançado, que ela se acha, né, intermediário ou avançado, às vezes o vocabulário dessa pessoa é muito básico. Sometimes the vocabulary is very basic. So it's important for us to be alert and to be aware of those things, all right? So what we have to do instead, check your writing, okay? Avoid repetition, avoid putting the same word many times in your email, okay? So check that, and then you can even think about synonyms. Cris, tô lá com uma palavra, não acho uma outra palavra para me expressar. Já é a terceira vez que eu uso aquela palavra no mesmo e-mail. Entra num bom dicionário, tem dicionário Oxford, é excelente, Macmillan é bom, Cambridge, você coloca, ou dá no Google mesmo, né? Coloca lá no Google, palavra tal, synonyms. E aí você vai ter mais palavras no teu repertório, ok? Leozinho tá aí também, seu lindo, saudade de você. Que família linda. Manda abraço aí para toda a tua família, tá bom? Vamos lá. Então, evita a repetição, tá? Vamos lá para o próximo. Linguagem robótica, robotic language. So these are the perks of using ChatGPT, right? This can be a problem. So if you use robotic language, this can be a big problem. Why? Because you might sound a bit awkward, okay? A bit weird. Então você vai soar estranho, uma pessoa esquisita, né? Teve uma vez eu abri um e-mail que estavam me mandando do Egito. A gente estava organizando uma viagem para lá e que meu pai queria visitar o canal de Suez, né? E a gente foi 12 pessoas lá para o Egito. Conhecer as pirâmides e visitar o canal de Suez. So to see the pyramids and also to go to the Suez Channel. And when I was writing, I wrote the email to them and they replied to me and they said, a good day to you. E aí, assim, bom dia para você, né? Não é assim que a gente usa. Como é que a gente abre um e-mail? Normalmente a gente vai abrir assim, I hope you're well, I hope you're keeping well, I trust this will find you well. So there are some, how can I say, used language already, like fixed language. Então, uma linguagem mais fixa para você escrever e-mails, né? Então, às vezes as pessoas querem inventar ou só traduzir e fica esquisito, tá bom? Então, evita fazer isso. Tem uma aula que eu falo só de como escrever e-mails e as boas dicas para você escrever e-mail, tá lá na plataforma também, tá bom? Eu acho que ela ainda tá online, não tá, Lê? Online não, tá ainda disponível lá gratuitamente, não tá? Eu vou verificar no YouTube. Eu não sei se tá, mas se não tiver, eu libero. Tá bom, então. Porque daí junta bem com essa aula aqui que a gente está fazendo hoje, ok? De como você começa um e-mail, o que você tem que escrever no corpo do e-mail, como é que você dá tchau, how are you gonna greet, how are you gonna say goodbye. So it's interesting, all right? How you're gonna finalize your email. So endings, okay? That's gonna be interesting. All right, so instead of using robotic language, so emails should sound like the person who's writing, ok? Então, é o que eu falei para vocês. Se a minha copy
fica muito robótica, percebem que não sou eu, porque eu não tenho aquela linguagem super formal. Eu sou uma pessoa mais informal. Então, se fica muito formal demais, fica esquisito, não fica com a minha cara, tá bom? Então, pensa nisso, think about it. Using phrases that sound like something out of the Victorian novel isn't the best move if you want to connect with the reader. Então, às vezes, a gente coloca aquela linguagem muito formal e a gente não consegue se conectar, não consegue engajar. Então, cuidado com isso. Careful with that, okay? What to do instead? You can get a more natural effect by pretending you are writing to a friend or having a conversation with a friendly acquaintance, okay? What is acquaintance, Chris? Acquaintance is a person that you know, but you don't really know very well. I'll give an example. Imagine that you every year you go to your niece or your nephew's party, okay? And then every year you see a friend of your sister, okay, that this person is always there, and you say hello and you talk to this person, but it's not your friend. It's not someone that you're going to send a WhatsApp or you're going to be inviting to come to yours, okay, because they are your sister's friends, okay? But you know them because every year you see them in the parties, so then they are acquaintances. Então eles são os conhecidos, sabe? Isso que é acquaintance. Colleagues do trabalho, ok, ou da escola, e friends é aquele que você chama em casa, amigo mesmo, né? Tá lá, pau pra toda a obra. Those are the friends, ok? But there we go. Então, sempre que você for escrever um e-mail, pensa que você está escrevendo para uma pessoa conhecida, né? Para você criar mais engajamento. Cris, é para uma repartição pública, é para I'm writing to the council. Ok. Aí você vai ser mais formal. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu tive que escrever para a faculdade aqui, não sei se vocês estão sabendo, né? Eu tive uma situação aqui com a casa, que a gente já mora nessa casa há mais de 16 anos, né? Minha família, né? E a dona da casa resolveu vender a casa. So the landlady decided to sell the house. And of course, like this news took me aback, okay? I was like, oh my gosh, what am I gonna do? And I was about to start my post-graduation here. So everything was ready. I got the funds from the government, but I thought, oh my gosh, for me to move and to concentrate on my post-graduation studies is going to be insane. I can't do that. So then I wrote to the university explaining what happened, okay, and saying that I will freeze my enrollment and then probably I would do the next year only, okay? And of course it was painful for me because I wanted to go through, and it was the second year I was trying to get the government funds. I got it, everything was ready, but then I had this situation and I said I cannot be naive, okay? I will not have time for everything because here post-graduations, like you have to read a lot, you have to write articles, so it's quite intense. And I said, no, I'm not gonna have time for that. So then I decided to write to the university. So I was a bit more formal, okay? And also I'm writing to the council, for example. Yesterday I was writing a letter to my MP here, the Croydon MP, que é o membro do parlamento para Croydon, né? Que é onde eu moro. E aí eu estava colocando, né, várias coisas sobre o bairro. I was writing about the borough, and it was very interesting because I was formal, but not so formal. Mesmo que essa pessoa seja, né, uma mulher, ela é a membro do parlamento aqui para a minha região, né, South Croydon, actually, e aí eu fui um pouco mais formal, porque ela é uma membro do parlamento, né, mas eu não fui tão formal, porque eu sou uma pessoa da constituency, né, então eu sou uma pessoa que mora no bairro, então eu posso ser um pouquinho mais informal. Então percebem como essas coisas funcionam? So understand your audience as well. Who are you writing to? The email is addressed to whom? And then you set the tone, all right? So there we go. I'll just give you an example here. You probably wouldn't say something like greetings and I hope the weather is fair. Look, this is so robotic. Or I hope the weather is fair where you are. This I even laugh about it. If you were meeting someone for coffee, you would say something like, hello, hi, oh, thanks for your time, thanks for your attention. Then you can even write that, but don't go too awkward, ok? Não faz esquisito que dá ruim, fica estranho, tá bom? Que nem o como é que era? A good day for you, né? No, oh, that sounds a bit weird, cringy, right? Okay, let's go for the next one. Careful with points and exclamations and overusing
how can I say that? These things, exclamation or quotation marks or things like that. Why? Because this, although it shows enthusiasm, okay, quase errei a palavra, enthusiasm, okay, a língua no meio do dente, né? Enthusiasm, although it can show enthusiasm, but sometimes if you overuse it, this can sound less professional. Ok? And then people are going to say, oh, this is a Happy Larry. Happy Larry é uma expressão, tá, gente? Que é o Larry feliz, né? Que em português não funciona muito, mas é o Happy Larry que a gente fala, né? Então, too much, tá? Sabe assim, over the top. Ai, tá demais, né? Então, às vezes aparece demais e a pessoa vai pegar isso aí. Então, não é profissional, don't do that, ok? You can use this in a WhatsApp message, then it's fine, all right? But not on an email. That's a no-no, okay? So... okay. Remember that when you are writing a professional email, you are representing a company. So it has to be professional, right? So be careful with jargons, with slangs. Slangs is a no-no for emails. Não usa gíria. Não, pelo amor de Deus, não. Ah, tô com inglês super cool, vou escrever uma gíria aqui. A não ser que você seja um rapper, ok? E essa é a sua profissão, mas se não, don't use that. Ou se a sua profissão é muito criativa, aí talvez, né, até é acceptable. Mas se você trabalha na área financeira, por exemplo, né, se é um advogado, não, gente, não, ok? Tá lidando com o cliente, você nunca sabe como é que o cliente vai receber isso. Então, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, safe bet, do what is good, ok? Just go for the safe side of things, all right? Pri tá entrando aqui, beijo no seu coração. Pri tá de licença maternidade, sua linda, minha sobrinha Olivia. Ai, que linda! Muito fofa, muito princesa. E a tia ainda não foi ver, porque eu fiquei doente, né, gente? Lembra, eu tava com Covid, e aí não sou responsável, né? Mas logo a tia vai abraçar essa fofura aí. Hoje eu tô a fim de conversar, I'm sorry. But there we go, let's go back to the emails. A Pri, ela trabalha aqui numa área bem importante, né, na área de marketing, e ela trabalha com EMEA, né? Então a Pri é super esperta aí para escrever e-mails. Até, Pri, vou te convidar agora que você tá mais tranquila, na média, né, que também acho que não tá tão tranquila assim, mas da gente fazer uma live junta, o que você acha? That would be very nice, and then you could give the tips for people who want to work here to have good opportunities in the UK. That would be a challenge, right? What do you think? Let me know. Ok, so there we go. Então, o que a gente faz ao invés, né, de usar muito pontuação e tal, né? After you've written your draft, do a quick search for exclamation points and overuse of signals and any kind of accent that you can be using and things like that. Okay, keep your email simple. Okay, as a general rule, try to keep it 1 or 2 per email. Ok, então assim, se você for usar exclamação, uma exclamação ou 2 no e-mail, sem ser muito entusiasta, tá? Que senão parece que você é o Happy Larry. A Pri falou que topa. Ó, Pri, promessa aqui, hein? Vamos fazer essa live. A Pri, me fala do que você trabalha aqui. Eu sei que é uma coisa bem legal aí que você faz. Você lida com as franquias, né? De várias partes do mundo, não é isso? E aí a Pri, o que ela menos fala é inglês com nativo, né? Ela fala inglês com um monte de gente do mundo inteiro, e aí tem que entender os accents de cada um, né? Esses dias ela estava me comentando que tem accent que é mais difícil de entender, outros que é mais fácil, né? Enfim. Então aqui, olha, o que você faz ao invés, né? Então você pode usar lá para começar o teu e-mail, thanks, good morning, hello, mas usa 1, 2, tá? I'm looking forward to hearing from you, something like that, ok? Então, careful, não usa muita exclamação. Vamos pro... acabou aqui, gente, era o último. Olha, eu achei que tinha mais um. I thought there was one more, que era como começar, mas esse é na aula lá. Qual é o número da aula, Alê? Você pode ajudar a gente aqui? Que tá lá no Óculos? Não lembro, preciso procurar. Tá bom, mas você vai colocar disponível, né? Vou. Olha lá. Ok. A Pri aqui está dizendo, ela trabalha com franqueados de 48 países e territórios na EMEA. E o EMEA, o que significa mesmo? Eu sei que é Middle East, Asia and Europe, Middle East and Asia. Is that it? Europa,
Middle East, né, que é o Oriente Médio, e Ásia. Então a Pri, ela lida com 48 países de todos esses territórios, super fera, minha sister, my sis, my little sis, minha irmãzinha aí, que agora virou mamãe. Beijo, kisses, kisses, kisses. Gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou aqui fazer a propaganda, né, dos nossos sites aí. Então estamos lá no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Ocudos.com, ocudosacademy.com também, mas se você digitar ocudos.com, Crisley Leonel, você vai chegar lá no nosso site, pode se cadastrar, faz o quiz para ver como é que tá a sua carreira, se a promessa do ano novo é aprender inglês, né, então tem aqui o LinkedIn para carreiras, inglês para carreira, LinkedIn para carreiras vai ajudar você a escrever seu LinkedIn, escrever a sua carta de apresentação, né, dar aquela garibada no teu currículo, né, deixar o currículo melhor para as oportunidades aí do ano que vem, tem muita oportunidade legal para quem fala inglês, tá, gente? E as empresas estão com dificuldade de recrutar talentos que falem inglês no Brasil. Isso é fato, tá, gente? Então, se você está buscando oportunidades, if you are looking for new opportunities in Brazil or anywhere around the world, English is important, ok? Então, inglês é importante, te abre muitas portas. Então, vem com a gente, Ocudos Academy, toda quinta-feira aqui com vocês, tá bom? Gente, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de fazer com relação a e-mails ou qualquer outra coisa, né? Pode, manda bala, quem sabe faz ao vivo, né? Se eu não souber também, tenho muita humildade, né, de falar. Eu sou falante de inglês como segunda língua, inglês não é minha língua nativa. Até falei para vocês, né, no começo dessa live, que as minhas crianças falando de inches e stones, de peso, né, em stones, eu falei assim, meu Deus, né, eu sei quanto eu peso em stones, tá, gente, 10 e um pouquinho, meio gordinha, né, tô brincando, tô rechonchuda, mas é brincadeira isso, né, mas eu fiquei chocada, eu falei, mas quanto é isso em quilo? Eles não sabiam me falar, e eu tive que fazer a conversão, meus filhos, gente, falei, ai, não, oh my gosh, it's different. It is different, right? Because here they use the imperial system, right? So that's part of living here, right? I chose to have an education for them here in the UK, so that's the price, right? Então é isso, né? Bom, então se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida aqui, vou ficando por aqui, né? E pedindo aí para vocês, né, que estiverem assistindo, mesmo que estiverem assistindo depois da live, dá o seu like, que aumenta a relevância do canal, compartilha, né, o vídeo para quem quiser assistir depois, a gente sempre deixa um pouquinho aí disponível, e lembrando que lá na Ocudos Academy, a gente já está com mais de 300 horas de conteúdo para você, e muita coisa, né, do inglês, para realmente você falar inglês ano que vem, see inglês, if English is your New Year's resolution, stop that and do it, ok? Para de prometer e faz, tá bom? Bom, é isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo que ficou aqui até agora. Logo a gente tem novidade, a gente vai ter uma promoção de Natal lá na Ocudos Academy, mas já vão preenchendo lá, né? Porque normalmente a gente deixa essas promoções para quem já está cadastrado, né? Para quem já é cliente, tá bom? Então, é isso. Então, that's it. I hope you have a lovely end of evening there in Brazil. And here, like 13 past 11, né? Então, aqui já estamos 11h13. Então, daqui a pouco estamos virando uma abóbora, né? Então, boa noite e espero ver vocês semana que vem. Toda semana, quinta-feira, a gente está aqui, ó. Live 116, tá? E para quem é assinante da plataforma, tudo disponível para vocês, tá bom? E para quem faz aula particular comigo, né? Tem atendimento particular comigo, também tá tudo disponível para vocês, tá bom? Todas as informações lá, só acessar. Ok? So thank you very much, everyone, and I'll see you soon. Então, beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê na próxima semana. I'll see you next week. Thank you for being around, okay? And take care of yourselves, okay? December, jingle bells, jingle bells. There we go. E ontem foi aniversário do Nicolas, by the way. Fez 12 anos, gente. Meu pequenininho. Não, ainda tem um menorzinho, né? Que vai fazer 10 ano que vem. Mas passou rápido. Time went by so fast. My goodness. Okay, guys. So thank you very much. And I'll see you around. Bye. Cheers. Bye.